Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então, né, depois dessa semana de provas, para o nosso pré-aula, né, de princípios de transportes. E nesse pré-aula a gente vai estar começando a conversar sobre a perda de carga, tá? A gente começou a ver antes da N1, né, junto com máquinas de fluxo, mas não demos ênfase, né, como que se calcula a perda de carga de uma forma mais efetiva, tá? Então, nesse pré-aula, a gente vai estar vendo teoricamente o que é essa perda de carga, né? Vendo alguns conceitos básicos, né, que são de suma importância aí para o cálculo da perda de carga, tá? E no nosso momento síncrono, a gente vai estar vendo como efetivamente a gente calcula a perda de carga dentro de uma tubulação e dentro de nossos condutos, né, nossos condutores de fluido, tá? Então bora lá. Gente, interpretando então a perda de carga, tá? Num escoamento real, tá, gente? Ou seja, em qualquer escoamento onde que o fluido ele não é um fluido ideal, tá? Vai existir atrito no escoamento, tá? Seja o atrito entre as próprias moléculas do fluido, tá? Como o atrito em relação, né, à superfície do condutor, né, do nosso conduto, né, com as paredes desse conduto, tá? Então esse atrito ele provoca a dissipação de energia aí por unidade de peso, tá? E ele vai ser representado nessa perda de carga como HP, ou seja, a carga manométrica perdida, 2, ou seja, do ponto 1 para o ponto 2, né? Quanto que ele perdeu de carga neste intervalo ou neste ponto, tá? Até o momento, a gente percebeu, né, na aula passada, que a ideia da perda de carga ela foi introduzida para a gente na forma de equilibrar a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli diz que as energias elas devem ser iguais, né? As energias mecânicas devem ser iguais. Mas quando o nosso fluido não é ideal, né, um fluido real, ele acaba perdendo carga e você vai ter essa diferença de carga manométrica nos dois pontos. Então a perda de carga ela foi visualizada, né, até o último momento que nós vimos, como essa forma de balancear, né, a nossa equação de Bernoulli, mas sem o objetivo então de procurar explicar, né, para onde que essa energia ela foi parar, né, como ela se perdeu ao longo deste escoamento, tá? Então a gente vai estar olhando para nessa relação nesse momento, tá? Então nessa representação aqui ao lado nós temos então dois pontos, né? O ponto 1, ponto 2. Então a gente tem uma carga 1 e a gente tem uma carga 2, tá? Uma carga manométrica 1 e 2. E ao longo dessa tubulação vai ocorrer atrito, então dentro, né, do próprio fluido. Então, entre as moléculas de fluido, elas vão se chocar, tá? Gerando, então, ali atrito, e também com a superfície do condutor, né? Do nosso conduto, no caso, a nossa tubulação, tá? Esse atrito, ele dissipa essa energia de que forma? Né? Através de calor, ou seja, de energia térmica, tá? Então, conforme o atrito vai acontecendo, o fluido ele aquece, né? E esse aquecimento vai ser transferido para o meio externo, né? A gente ainda não entrou no conceito de calor, né? Que a gente vai entrar posteriormente à perda de carga, né? Mas esse calor é transferido para o meio externo. Sofrendo essa transferência dessa energia térmica, então o nosso fluido ele perde carga ao longo dentro dessa tubulação, tá? Então gerando essa diferença de cargas entre estes dois pontos, tá? Então, basicamente, né, a perda de carga está relacionada à perda de energia através da energia térmica devido aos atritos, tá, gente? Agora, o que acaba acontecendo? Quais são os fatores que influenciam, né, grandezas aí que influenciam, né, nessa perda de carga que a gente vai estar discutindo a partir de agora, né? Primeiro, a rugosidade do nosso conduto, né, ou seja, do nosso condutor.
qual é a rugosidade que eu tenho na área interna dele, as rugas, né? Lembra que a questão da rugosidade, ela aumenta a relação de atrito, a gente viu isso lá em ferramentas, né? Provavelmente, força de atrito está relacionado às rugas entre as superfícies, né? Então, o nosso conduto ele é um material sólido, então ele apresenta certas rugas, né? Então ele tem uma rugosidade. Então essa rugosidade ela vai interferir então nesse tipo de escoamento, gerando perda de carga, tá? E o regime de escoamento também, tá? O regime, se ele é turbulento, se ele é transiente ou se ele é laminar, também vai influenciar nessa nossa perda de carga, tá? Lembra que o regime, né, laminar, formas de lâminas, né, transiente, com poucas ondulações, né, e o turbulento com um movimento mais caótico das partículas do fluido, tá, faz com que ocorra aí um aumento ou uma diminuição da perda de carga ao longo da nosso condutor, né, do nosso conduto. Tá? Então vale aí a gente ressaltar o que são esses carinhas, como eles vão estar atuando, né, a questão da rugosidade. Tá? Então os condutos, né, os condutores apresentam normalmente então as perezas, né, ou seja, rugas na região interna, tanto também na região externa, tá, gente? Mas para a gente o que importa é a região interna, que é a região úmida, né, onde está passando o nosso fluido, tá? E ela influencia então nesse escoamento. Em geral, essas não são uniformes. O que quer dizer? Não acontece de forma como representado nessa figura. Note que aqui você tem espaçamentos iguais, né? Rugas ou aspereza da mesmo formato, né? Mesma altura. Tá? Não é isso que acontece na realidade. Tá? De forma geral, você pode ter certos pontos onde que a ruga é maior, outros pontos que a rugosidade é menor, tá? A altura dessas rugas também, ou seja, elas não têm uma distribuição uniforme. Mas para critérios simplificatórios, né, principalmente para a questão de estudo, a gente vai considerar que essa altura dessas rugas e essa disposição são uniformes. Né? Senão a gente teria que ficar analisando, pegar experimentalmente cada parte do duto para verificar qual é o tipo de ruga que ele apresenta. Tá? Então, essa rugosidade está relacionada a esse número E, né, que é essa altura da nossa ruga. Tá? Então, esse valorzinho de E. Tá? Agora, a perda de carga em si, ela não tem dependência direta à rugosidade E, tá? O tamanho dessa rugosidade que eu tenho na minha tubulação, mas ao quociente entre a rugosidade e o diâmetro hidráulico da minha tubulação, tá? Então vai estar relacionado a esses dois valores, chamada aí de rugosidade efetiva. Não, perdão, gente, não é efetiva, é relativa. Deixa eu arrumar isso aqui. É rugosidade relativa, tá? Então, relacionado à rugosidade relativa do nosso conduto, tá? Que é dada, então, né, ela é expressa essa rugosidade relativa pelo valor da rugosidade dividido pelo diâmetro hidráulico, tá? Esse valor ele é um valor adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, já que a rugosidade é dada em metros, né, ou é um comprimento, o diâmetro também é dado em comprimento, então se eu dividir comprimento pelo comprimento, as duas unidades elas se anulam, tá? Então é um valor aí sem dimensão, tá? Então o primeiro fator que vai influenciar na perda de carga é a questão da rugosidade, tá? E a segunda é o número de Reynolds, né? Como eu falei para vocês, a caracterização do regime de escoamento, né, o tipo ou a forma com que o regime se escoa, também influencia nessa perda de carga. Tá? Então vale lembrar que o número de Reynolds, né, ele pode ser obtido pela massa específica, vezes a velocidade do escoamento, vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica do nosso fluido, tá? Ou pela velocidade vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática, tá? Então, o número de Reynolds também é um número aí adimensional, ou seja, ele não tem unidade, ele não tem dimensão, tá? Então,
Essa perda de carga, né, que a gente vai estar falando aqui mais para frente, ela vai estar associada a esses dois fatores, tá? A rugosidade relativa, tá? E ao número de Reynolds, ou seja, ao tipo de escoamento, tá? E para que esses dois valores vão ser efetivos, né? Vão ser utilizados neste caso, tá? Para a gente conseguir obter o fator de atrito do nosso escoamento, ou seja, como o nosso fluido ele perde, né, carga, né, em relação ao seu movimento, ao seu escoamento, né? Ele vai depender desse fator de atrito, tá? Chamado aí fator de atrito de Darcy, tá? Representado pela letra F, tá? Então o fator de atrito é um elemento importantíssimo para determinar a perda de carga distribuída, que a gente vai estar falando logo, né? Em um conduto. Sendo este obtido em função, ou seja, depende né, do número de Reynolds, do escoamento, e a rugosidade relativa do conduto. Então, a F é uma função praticamente de duas variáveis, né? Ela depende do número de Reynolds e depende, então, da nossa rugosidade relativa do nosso condutor, né, do nosso conduto. Então, a gente vai, para calcular esse fator, a gente vai precisar utilizar esses dois valores, tá? Agora, para simplificar o processo, né, a gente vai ter que utilizar aqui, no caso, um diagrama, tá? Então, para obter um fator de atrito, utilizamos o diagrama de Moody, tá? O diagrama de Moody, ele vai correlacionar para a gente o número de Reynolds, tá? E também a rugosidade relativa. E dessa forma a gente vai conseguir obter esse valor F, que é o fator de atrito. Tá? No momento a gente não vai calcular, né, o quanto de atrito, né, ou melhor, calcular quanto de carga perdida nós temos. Tá? A gente vai ver aí vamos verificar como que a gente obtém esse valor de F e na aula a gente vai estar voltando a falar disso. Tá? Então, o que é esse diagrama de Moody, tá, gente? Essa representação que vocês veem aqui é o diagrama de Moody. No caso, eu trouxe aqui o diagrama de Moody, ele está expresso, né, na língua inglesa, tá? Mas vamos aqui conceituar para vocês como ele funciona. Nós temos aqui na parte inferior, né, os valores do número de Reynolds, tá? Então a gente tem aqui 10 elevado à terceira, que é 1000, né? 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes 10 à quarta, tá? Aqui a gente chegou no 10 à quarta, tá? Note que aqui nós estamos no 10 à quarta. 1 10 à quarta, então aqui seria 2 10 à terceira, 3 10 à terceira, 4 10 à terceira, 5 10 à terceira, 8 10 à terceira e 1 10 à quarta. Depois 1 10 à quarta, 2 10 à quarta, 3 10 à quarta, até chegar no 10 à quinta. Tá? Então ele está escalonado aqui pelo número de Reynolds nessa parte inferior. Tá? Na parte à direita, nessa região bem aqui do meu lado, tá? Aqui a gente tem a nossa rugosidade relativa, tá? Então, os valores da rugosidade relativa. E são expressas através dessas curvas ou dessas linhas em azul, tá? Se vocês observarem aqui, vocês têm várias linhas azul, que são esses valores aqui, ó, tá? Então, por exemplo, 0,015 de rugosidade relativa, ela está gerando esta curvatura para nós, tá? 0,02 a gente tem esta curvatura. Vocês podem observar que este valor, né, ele vai sendo alterado conforme o número de Reynolds ele vai aumentando, né? Você pode perceber que ele fica bem mais uniforme, né, mais linear, mais na forma de uma reta, conforme maior o número de Reynolds, né? Então, quanto mais turbulento, tá, você consegue perceber que você tem uma estabilização nesta curvatura, tá? Então, a gente tem aqui a rugosidade relativa e desse ali embaixo aqui o valor, então, da nosso número de Reynolds. E quem são esses valores à esquerda, né? Esses valores aqui é o nosso fator de atrito, né? Ou friction factor, né? O nosso fator de atrito. Tá? E como que eu uso esse diagrama?
tá? Não, antes, né, de falar de como eu uso esse diagrama, tá? Vale conceituar que esse diagrama ele aponta para a gente aqui, tá? Algumas relações, que é, por exemplo, aonde ocorre o regime laminar, né? Então, o regime laminar é ali até 2000, né? 2000 de número de Reynolds, então ele está até aqui, ó, isso aqui é o regime laminar. Note que para regime laminar a nossa rugosidade relativa está expressa neste formato, tá? Depois a gente vai ver como que a gente faz aqui. Então, para calcular o F é uma outra operação, tá? Dentre, né, 2000 até esse espacinho, mais ou menos por aqui, a gente tem uma transição, né, a zona de transição, ou seja, o escoamento transiente, tá? E a partir daqui a gente vai ter, então, o regime, né, de escoamento turbulento, né? E aqui você tem aqui a zona de rugosidade plena, né, ou cheia, a partir dessa curvatura, onde que você tem a rugosidade entrando em efeito. Tá? Então, como que eu faço, né, para usar, por exemplo, o diagrama de Moody para que a gente consiga determinar o fator de atrito, tá, no nosso conduto? Primeiro, a gente pega a nossa rugosidade relativa, né? Que é a rugosidade dividido, né? A altura da rugosidade dividido pelo diâmetro hidráulico. Aqui eu estou dando um exemplo para 0,04, tá? Então eu vou procurar aqui o 0,04. Ele está aqui, tá? Então a linha dessa rugosidade relativa está expressa aqui, ó. Certo? Ela está nessa curvatura, tá? Essa é a nossa curvatura da rugosidade, tá? E agora eu vou tomar o número de Reynolds, né? No caso aqui, o número de Reynolds, né, ele está no regime turbulento, né? 7 vezes 10 a quarta, isso aqui são 70.000, né? Então eu vou procurar o 7 vezes 10 a quarta. Então, ó, 5, o 10 a sétima está aqui, né? Cadê o 10 a quarta? 10 a quarta começa aqui. Então, 1, né? 10 a quarta, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7. Tá? Ele está aqui entre o 6 e o 8, né? Então ele está aqui nessa representação para a gente, tá? Então nós temos que subir essa retinha, tem que tomar um cuidado para você não se perder, ó. Essa aqui é a reta do nosso número de Reynolds e a gente vai até ele coincidir com a nossa curvatura, tá? Da rugosidade relativa, tá? Então aqui tem um encontro entre o número de Reynolds e a nossa rugosidade relativa. Então quanto que vai ser o nosso coeficiente de atrito? Então através deste ponto onde ocorreu então a intersecção entre eles, eu vou olhar para a esquerda e verificar qual é o valor que ele apresenta de coincidência. Então, note que para então 7 vezes 10 a quarta de Reynolds e 0,004 de rugosidade relativa, a gente tem um coeficiente de atrito F expresso ou sendo igual a 0,03, tá? Pessoal, eu vou estar deixando para vocês, depois desse vídeo agora, mais alguns, tá? Ensinando a usar o diagrama de Moody, tá? Mais alguns exemplos ali curtinhos para vocês pegarem melhor como se usa o diagrama de Moody, tá? Então, por enquanto, esse vídeo fica por aqui e eu volto no próximo vídeo falando ali das perdas de carga distribuída, né? E as perdas de carga singulares. Então, até daqui a pouco. Fui!